Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro Telares Essencial de Ciências, porque é um livro que está sendo muito pedido aqui no canal e atendendo a pedidos, nós vamos atender hoje o pedido da Viviane, amiga da Ana Lu, que é a minha aluna especial aqui no canal, porque está sempre mandando mensagem, sempre interagindo. Então um beijo para Viviane e um beijo para Ana Lu. A Vivi pediu as páginas 54, 55 e 56. Então vamos embora atender o pedido dela, né, pessoal? Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais as páginas, os livros e a série você quer que eu corrija. Tudo bem? Então, beleza, vamos embora aqui, porque hoje tem 3 páginas bem cheias, né? Com bastante questão. Então, olha só. Qual fenômeno está ocorrendo em uma vela acesa? E qual que é o combustível? Mencione também qual é o comburente e o nome dos gases produzidos nesse processo. Então, pessoal, aqui a gente vai ter uma combustão, que eu já expliquei para vocês nas outras aulas o que é. Então, o combustível é uma parafina da vela e o combustível e o gás oxigênio do ar. Então, durante o processo, a gente já sabe, eu já expliquei em outras aulas, é produzido gás carbônico, ok? Então, no número 2, o gás nitrogênio do ar dificilmente se combina com outros compostos, então como ele pode fazer parte de uma planta? Então, é por meio do processo de fixação do nitrogênio realizado por certas bactérias, tá? Então, fixação do nitrogênio. Lembra de mudar um pouco, tá? Não é para copiar isso daqui, é para você escrever com as suas palavras, lembra disso. 3. Por que o telhado e as paredes de uma estufa de plantas são de vidro transparente? Porque, pessoal, o vidro permite a entrada de luz na estufa, que vai aquecer o ambiente, vai manter a estufa aquecida e vai favorecer a sobrevivência das plantas dentro da estufa, ok? Então, vamos para o 4. Aqui a gente tem várias letrinhas. Vamos começar aqui na letra A, que está pedindo para você explicar no seu caderno por que a vela coberta pelo copo se apaga logo. Muito fácil, né? Porque, gente, o gás, né? O gás oxigênio que existe dentro do copo, ele é consumido pela combustão da vela. Então, quando esse gás acaba, a queima é interrompida, ok? Na letra B, se o copo fosse maior, o tempo para a vela se apagar mudaria? Seria maior ou menor? E por quê? Então, com certeza, né? Se o copo fosse maior, o tempo até a vela se apagar também seria maior, porque haveria mais gás oxigênio lá dentro. Então, aí você vai pensar direitinho, porque não é só você vir aqui pegar a resposta, nada disso. Você tem que pensar, entender a matéria para fazer uma prova bacana, porque com certeza isso vai cair na sua prova, tá? Sua prof vai te dar uma prova sim. Então, capricha, aproveita, pega uma vela, um copo e faça a experiência na sua casa, tá bom? Letra C. Em relação à concentração de gás carbônico no ar dentro do copo, Olha, gente, que doida, eu tô aqui grifando a pergunta. Que doida. Nossa, prof, tu tá doida, né? Pois é, hoje eu tô. Em relação à concentração de gás carbônico no ar dentro do copo, você esperaria que ela fosse maior em B ou em C? Então, aqui, pessoal, tem que ser na letra C, né? No copo C. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a queima da vela consumiu oxigênio, que é representado pela sigla O2, foi produzido O2, tá? Peraí que tá meio coisado aqui. Aí, pronto. Beleza? Tá bom. Então, vamos para a letra D. Quando uma vela queima até o fim, a maior parte da parafina desaparece, sobra só um pouquinho dela. O que aconteceu com a parafina? Acontece, gente, que a parafina, ela participa do processo de queima da vela como combustível dessa reação, ok? Tô falando bem rapidão, porque são 3 páginas bem grandes, então vamos embora para o 5. Os seres vivos que dependem do gás oxigênio para respirar, eles estão constantemente retirando esse gás do ar e lançando gás carbônico na atmosfera. Que fenômeno garante que o gás oxigênio disponível para a respiração dos seres vivos não acabe? Então, gente,
Ó, eu vou grifar esse aqui também, mas eu já grifei ele em cima, só para ficar bonitinho. Então, olha só, a fotossíntese realizada por plantas, algas e certas bactérias. Então, nesse processo ocorre o inverso do que acontece na respiração. Então, a retirada do gás carbônico do ar e a liberação do gás carbônico para a atmosfera. Eu sugiro também que vocês pesquisem vídeos aqui mesmo no YouTube, vídeos animados, tá? Para vocês entenderem melhor isso daí. Os meus cães estão latindo um pouquinho, mas vambora. Número 6. Em que camada da atmosfera há maior concentração de ozônio? E por que a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? Então, é a estratosfera, porque absorve parte dos raios ultravioletas do Sol que poderiam causar danos aos seres vivos. Então, é isso aí. Número 7. O ar que entra nos nossos pulmões quando inspiramos contém cerca de 21% de gás oxigênio. Já o ar que sai quando expiramos contém aproximadamente 16% desse gás. Então explique essa diferença. É porque, pessoal, parte do gás oxigênio inspirado é absorvida pelo corpo e utilizada na respiração celular. Aqui no número 8, a gente vai ter uma resposta pessoal. Opa, não é para grifar tudo não. Mas, olha só, eu posso te dar uma sugestão que é a seguinte, ó. Eu não vou terminar de ler tudo não, pessoal, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e a gente já tem 6 minutos de vídeo e ainda falta 2 páginas. Então, eu não vou ler as perguntas a partir de agora, porque senão vocês vão ficar aí fritando aí no vídeo, vai ficar boiando aí no vídeo toda a vida, tá bom? Então, ó, para o número 8, a gente tem, né, ó, essas medidas geralmente são necessárias quando a taxa de radiação ultravioleta está muito alta. E o aumento da radiação pode ter sido provocado pela destruição da camada de ozônio por CFC e outros gases, tá bom? Essa, então, é uma sugestão para você colocar no número 8. O número 9 vai ficar da seguinte forma. Os animais obtêm essas substâncias ingerindo plantas ou outros seres vivos, tá? Que substância que é? É o nitrogênio, tá? Então, como que eles conseguem o nitrogênio? Através disso, né? Ingerindo plantas e outros seres vivos, e as plantas absorvem do solo substâncias como o nitrogênio produzidas por bactérias que fazem a fixação desse gás no solo. É, por exemplo, quando eu uso a minha composteira, ela é uma composteira orgânica que eu coloco pedaços de frutas, verduras e legumes, e essa composteira transforma todo esse lixo de cozinha, né, esse lixo de cascas, de frutas e tal, num nitrogênio. Então eu adubo as plantas com nitrogênio e aí produz essas bactérias que faz as minhas plantas ficarem mais fortes no caso, né? É só um adendo aqui para você entender melhor. No número 10, olha só, o seu desenho, tá? Ele vai ter que ter os elementos da figura 2.21, que é a figura que tá lá em cima. E aí, porque você vai ter que fazer um desenho, né, para explicar o efeito estufa, tá? Então, vai ter que ser parecido com o desenho da figura 2.21. Na letra B, vai ficar o seguinte: a vida na Terra depende das condições climáticas proporcionadas pelo efeito estufa, como uma temperatura média de 15 graus. O que precisa ser combatido é o aumento desse efeito que vem causando alterações climáticas. E na letra C, para a gente finalizar essa página, vai ficar o seguinte, ó. Os exemplos mais importantes... lembrando que aqui você tem que fazer um resumo, porque senão o seu texto vai ficar gigantesco, tá? A sua resposta. Os exemplos mais importantes são a queima dos combustíveis fósseis e as queimadas, tá? Por quê? Porque aqui na letra C a gente está falando das ações humanas, tá? O que a gente faz que contribui para o aumento do efeito estufa. Então, essas atividades, elas contribuem para o aumento, né, da concentração na atmosfera, né, do efeito estufa, de gases que causam o efeito estufa, tá? E além disso, a gente faz uma coisa muito horrorosa, que é o desmatamento, que faz com que diminua a captação de gás carbônico do ar pelas plantas, tá? Eu aqui em casa, por exemplo, ao invés de desmatar,
quando eu construí a minha casa, eu tive que arrancar tipo uma árvore que estava na frente do lote, mas em compensação eu plantei umas 20 árvores aqui dentro de casa no jardim. Então, por isso que a gente fala que é muito importante plantar sempre árvores, para a gente poder regular aí a questão dos gases na atmosfera, beleza? Belezinha. Número 11 vai ficar o seguinte, ó. Por que a concentração de monóxido de carbono no ar pode atingir níveis muito elevados e conforme esse gás é inspirado, ele se combina com a hemoglobina do sangue, bloqueando o transporte do gás oxigênio no organismo, tá? Então, por exemplo, os carros, né? Os carros, eles soltam muito monóxido de carbono, então é muito prejudicial. No número 12, né, que a gente tem que falar sobre a questão do transporte coletivo, vai ficar da seguinte forma. Um ônibus transporta mais pessoas que um carro. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, 30 pessoas indo para o trabalho, todos em um ônibus, e 30 pessoas indo ao trabalho, cada um no seu carro. Então, vão ser um ônibus contra 30 carros, né? Então, os 30 carros vão poluir muito mais do que o ônibus. Por isso que a gente recomenda que você possa andar mais de ônibus, porque isso vai melhorar a qualidade do ar. Aqui no número 13, a gente tem o seguinte, aqui está perguntando sobre quais os gases, né, que correspondem às características descritas a seguir. Então, vamos lá, ó, na letra A, forma a maior parte do ar. O que forma a maior parte do ar é o nitrogênio. É absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese. O que as plantas absorvem, gente, é gás carbônico. Lembra assim, as plantas absorvem o contrário da gente. Enquanto você absorve o gás carbônico, você absorve o gás oxigênio, né? A gente respira o oxigênio. As plantas, elas vão absorver o gás carbônico, que é o contrário, tá? Então, na letra C, é absorvido pelos seres vivos, do que eu acabei de falar, né? Pelos seres vivos é o oxigênio. É um dos principais responsáveis pelo aumento do efeito estufa. Efeito estufa é gás carbônico. É liberado pelas plantas na fotossíntese, é o gás oxigênio. Então, presta atenção. A planta, ela vai respirar, entre aspas, né? Ela vai absorver o carbônico e ela vai soltar o oxigênio, tá? Então, é bem isso aí. Lembra disso, porque isso vai cair na prova, tá? Ai, prof, como você sabe se você não é a minha prof presencial? Eu sei porque eu sou prof, gente. Então, isso vai cair na sua prova. Você pode dar um jeito de enfiar isso na sua cabecinha, viu? Porque é um monte de nomes de gases e eu sei que confunde, tá? É produzido pelos animais durante a respiração, gás carbônico, tá? No número 14... vai ficar o seguinte, explique a afirmativa. O efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra pode ser comparado com o que acontece em uma estufa de plantas, tá? Então, olha só, assim como a estufa de plantas, a atmosfera deixa passar a luz do sol, mas ela retém, né? Ela segura na superfície do planeta boa parte do calor recebido. Porque, gente, olha só, a gente tem, tipo assim, a gente tem, né, o globo terrestre e aí passa muitos raios solares por ali. Se a gente não tiver uma proteção, né, a gente vai esturricar, a gente vai fritar literalmente. Então tem que ter essa proteção, beleza? Então é isso aí. Lá no número 15 você vai marcar a letra B, né, que tá falando sobre a camada de ozônio absorve todos os raios ultravioletas emitidos pelo Sol, tá? E aí, aqui no 16 vai ficar o seguinte, letra A, letra C, vou rapidão porque o vídeo já tá em 14 minutos, letra G e letra H, belezinha? Lá no 17 você vai marcar o A, B e o C, e no 18 vai ficar o seguinte, ó, tá perguntando sobre os seres vivos, né, que constantemente a gente retira o gás oxigênio do ar para a gente poder respirar, né? E aí vai ficar o seguinte, ó, a fotossíntese realizada pelas plantas e algas faz o processo inverso, retirando o gás carbônico do ar e liberando oxigênio para a atmosfera. Então você tem que pensar o seguinte, nós
respiramos oxigênio, que você já sabe, não é possível que você não saiba que você respira oxigênio, pelo amor de Deus, né? E quando você solta o ar, ó, você respira. Quando você solta o ar, você não solta oxigênio. Quando você solta o ar, você solta gás carbônico. E daí você vai lembrar que as plantas fazem o contrário. Você respira oxigênio e libera gás carbônico. As plantas respiram gás carbônico e elas liberam oxigênio. Por isso que quanto mais plantas você tiver, por exemplo, igual aqui em casa eu tenho muitas plantas e árvores, mais o ar fica fresquinho. Por quê? Porque as plantas estão me devolvendo oxigênio. Por isso que quem tem problema respiratório é muito interessante que você tenha um ambiente que tenha muitas plantas, nem que seja vasinhos pequenos de plantas, mas que tenha plantas e árvores. E inclusive você pode colocar também um vasinho de planta no seu quarto, porque se você tiver muito problema respiratório, asma, bronquite, ela vai te ajudar a dormir bem durante a noite, tudo bem? Então vamos lá para a última página, que aqui diz o seguinte, ó, aqui a gente tem o 19 dizendo que de tempos em tempos o tanque de gasolina de um carro precisa ser reabastecido, né, porque ele não pode ficar vazio. E aí o que acontece com a gasolina armazenada no tanque? Se ela não vai ficar lá no tanque, ela vai para onde? Muito fácil, né? Ó, a gasolina foi queimada e ela foi transformando-se em gás carbônico. Então, você coloca a gasolina no carro, você sabe que a gasolina é queimada lá dentro do carro. Mas eu já te expliquei na aula anterior que ela é queimada por um processo de combustão próprio para o automóvel, vamos dizer assim, para você entender. Não é para você pegar, pelo amor de Deus, um fósforo e falar, eu vou queimar a gasolina aqui. Você vai queimar a cara e o corpo inteiro, você vai morrer porque você vai causar uma explosão. Então, não faça isso, tá? Mas ela é queimada e aí ela se transforma num gás carbônico e vapor de água e outros gases. Então, basicamente, ela se transforma em gases e esses gases são eliminados pelo escape do carro. Prof, o que é o escape do carro? É aquele canudinho que fica soltando pum lá atrás do carro, sabe? Tipo, lá perto da roda, lá atrás do carro. Aí não fica saindo aquela fumaceira toda? Então, aquela fumaceira toda são os gases que estão sendo queimados através do combustível, no caso a gasolina, beleza? Acho que eu expliquei muito rápido, mas você entendeu muito bem porque você é muito inteligente. Bora! No número 20 vai ficar assim, ó, 780 litros de nitrogênio, 210 litros de gás carbônico, 0,3 litro de gás carbônico, tá bom? Nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Número 21 vai ficar da seguinte maneira, ó. Não, porque não há oxigênio nessas plantas. Quais plantas? Então, olha só, os seres humanos conseguiram respirar nesses planetas sem equipamentos apropriados. Eu falei plantas, mas é planetas, eu tô doida, tá? Então, olha só, não tem como a gente respirar em um outro planeta se não tiver uma quantidade boa e suficiente de oxigênio, tá? Então, basicamente, nós morreríamos na hora. Aliás, a gente não ia conseguir nem chegar até lá, porque ia ficar faltando oxigênio, né? Aqui na letra B, a gente vai falar um pouco sobre efeito estufa, né, dos dois planetas, e qual que é maior ou menor do que na Terra e por quê. Então, olha só, vai ser maior, porque as taxas de gás carbônico na atmosfera desses planetas são muito maiores do que na Terra. Aqui no 22 vai ficar o seguinte, ó, a medida deve diminuir a poluição do ar, já que o número de veículos que circula nas ruas pode diminuir. No 23, a queima de combustíveis intensifica o efeito estufa e aumenta a temperatura na superfície do planeta. Aqui no número 1, vai ficar o seguinte, ó. Aqui no número 1, deixa só, eu queria arredar um pouquinho para cá, mas acho que não vai dar, não. Então, olha só. Qual é o gás usado no interior dos tubos de vidro dos letreiros luminosos? Sabe aqueles letreiros luminosos que fica piscando? Quando você passa na rua, fica aquele trem piscando? Então, aquilo lá é o gás neônio, tá? É aquilo que faz com que os letreiros luminosos pisquem. E
Qual é o gás usado em lâmpadas de flash de máquinas fotográficas e câmeras de celulares? Gente, se você não sabe, fique sabendo. Quando você liga a lanterna, né? A lâmpada flash, a lanterna do seu celular, ele vai utilizar na lâmpada, né? Porque tem uma lâmpada aí no seu celular, né? É o xenônio. E para de rir que daqui a pouco eu sei que vocês vão fazer palhaçada, vai fazer piada com esse nome xenônio. Letra C. Qual é o gás que é usado em balões de aniversário? Ah, esse é legal. Sabe aquele gás que você enche a bexiga e depois você põe a boca na bexiga e suga? Aí você fica com voz de patolino. Então, aquela voz de patolino, quando você suga o ar da bexiga, é o gás hélio. Mas não é qualquer bexiga, tá? Você não vai pegar uma bexiga comum de aniversário e vai chupar o ar que tá lá dentro, porque não vai dar nada, tá? Para fazer esse efeito de voz de pato, né? Você precisa do gás hélio. Então, a gente tem que encher as bexigas comuns com gás hélio. No número 2, vai ficar da seguinte forma, ó, porque o gás carbônico que estava dissolvido no líquido se desprende, o que altera o sabor do refrigerante. E, por último, vitamina D, porque vocês sabem que refrigerante, né, gente, tem o gás, né? E vitamina D, que atua na absorção de cálcio pelo organismo. E o cálcio, ele é importante para a formação dos ossos, entre outras funções. Então tá aí, Vivi, eu espero que você tenha gostado, você e todos os nossos alunos aqui do canal. Espero que você tenha gostado dessa aula, desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, deixa seu like, compartilha com todo mundo, com o vô, com a avó, com o tio, com o primo, com o povo da igreja, com todo mundo. Compartilha esse vídeo e eu te espero para nossa próxima aula. Até lá, tchau!